Mesmo que o sol não brilhe, eu sei que o Senhor me ama. Mesmo que o mar secasse, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Ele me ama com amor, ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Mesmo que o sol não brilhe, eu sei que o Senhor me ama. Nos momentos tristes, nos momentos de tempestade, eu tenho uma única certeza: que Deus está do meu lado, que Deus está do nosso lado, que Deus está sempre à nossa disposição, que Ele nos ama e nos ama com imenso amor, com intenso amor. Por isso, hoje, neste domingo, último domingo do mês de julho, nós somos convidados, meu irmão e minha irmã, a fazer uma retrospectiva, olhar para todo esse mês e perceber que Deus sempre esteve presente, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus sempre está presente. Também vamos aproveitar a oportunidade para também, diante de Deus, reconhecer que nós somos pessoas frágeis e que necessitamos sempre da sua misericórdia. Por isso, meu irmão e minha irmã, só podemos dizer neste momento gratidão a Deus. Gratidão sempre. Queremos também, neste momento, em que estamos muito próxima e muito próximos de Deus, conectados com o nosso Criador, né? Nós queremos trazer presente as pessoas que amamos. Vamos trazer presente os nossos familiares. Queremos também rezar por todas as pessoas que se dirigiram a nós e pediram as nossas orações. Peçamos, neste momento, ao nosso bom Deus, saúde para João Guilherme, Maria Rita, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Ana Gabriela, Júlia dos Santos, Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide, Maria Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues, Alex Mota Gil, Neide Solange, Milena Coelho e família, Maroli e família, Liene Santana, Meire Correia, Janicléa Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma, Maria Auxiliadora Castro, Baldo Cardoso, Keila Jubiele, Fabiano e Eduardo Oliveira. Queremos também rezar pela Joana e a Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, Sandra, Nádja, Gildelvan, Angelina e Marise, Maria Isabel Dias. Queremos rezar também pelo Rafael de Jesus Gomes, o Antônio Carlos Santana Brito, a Ionete Santos Silva, Nonato, a Marta Nunes e a Rita Nunes. Vamos também rezar neste momento por todas as comunidades que hoje se reúnem para participar da celebração da palavra e da Eucaristia. Queremos rezar pela comunidade de Sussuarana, lá em Canhaçu, comunidade de São Judas Tadeu, comunidade Nossa Senhora de Fátima e também pelo grupo de jovem missionário que está neste momento se formando lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, em Vitória da Conquista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos hoje abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Do meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois Jesus falou a todos: Atenção! Tenham muito cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E o homem pensou: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Descanse, coma e beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, nessa mesma noite você vai ter que devolver a sua vida. E as coisas que você preparou, para quem vão ficar? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje muito rico, né? Muito rico mesmo. E o evangelho vai nos dizer que a vida, ela é dom de Deus. E que a riqueza não dividida, ela divide. Olha só o grande problema desse homem. O nome não traz o nome do homem, né? Qual é a grande questão? O rapaz vai pedir para Jesus falar com seu irmão para repartir a herança. Certamente já havia aqui uma briga muito grande. Só para lembrar que alguém sem nome, portanto, pode ser qualquer um de nós. Alguém que não tem nome, portanto, pode ser eu, pode ser você, né? Então, alguém que não tem nome, né? Quer que Jesus atue como juiz na divisão da herança. E ele vai chamar Jesus de mestre, né? É como se fosse assim: olha, Jesus, faça alguma coisa, porque o meu irmão não quer dividir. Certamente já tinham brigado muito e agora ele vai correr atrás de Jesus. E é interessante que Jesus vai dizer: homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Só para a gente lembrar que se fosse aqui alguém, um doente ou algum, como diz o próprio Evangelho, alguém que está endemoniado, algum doente que se dirigia a Jesus, a gente já viu em outros textos que Jesus dá muita atenção. E Jesus realmente resolve. Aqui Jesus não se mete, né? Aqui Jesus não quer se meter. E aqui Jesus também se dirige ao povo. E ele vai dizer assim, né? Tome cuidado. Jesus vai dizer isso para a multidão. Tome cuidado com qualquer tipo de ganância, né? Com qualquer tipo de ambição. Né? A acumulação de riqueza não assegura, meu irmão e minha irmã, conforme o texto, não assegura a vida. A acumulação de riqueza não é nenhuma garantia de que nós vamos ter vida longa, né? E é interessante que logo em seguida Jesus vai contar uma parábola, como sempre Jesus gosta de contar parábola, né? E ele vai dizer que um homem com muita sorte conseguiu acumular uma grande riqueza, né? Mas a riqueza não conseguiu impedir
a sua morte. Diz que ele fez um grande celeiro e colocou tudo ali dentro, e depois ele disse para si mesmo: agora eu posso ficar em paz, vou viver a minha riqueza, vou comer, vou beber, vou dormir por alguns longos anos, né? E aí, naquela mesma noite, e aí é interessante que Deus vai dizer: você é louco, rapaz, porque nessa mesma noite a sua vida será interrompida, né? É interessante esse evangelho de hoje, né? Nessa mesma noite a sua vida será interrompida, né? E inesperadamente, né? Certamente ele nem pensava que naquela mesma noite ele iria morrer. Então, justamente quando ele pensava, né, de poder, meu irmão e minha irmã, quando ele pensava de usufruir de toda a sua riqueza com muita tranquilidade, né? Com muita tranquilidade, naquele mesmo momento, a morte chegou para ele. Naquele momento, como diz, naquela noite, na verdade, a noite chegou para ele. Assim acontece com quem ajunta, diz o texto, assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo e não é rico para Deus. O texto termina, o evangelho termina dizendo assim, né, que assim acontece assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Ou seja, o reino de Deus deve ser, né, deve ser o centro de toda a nossa preocupação. Não deve ser a riqueza, não deve ser os bens materiais, mas o reino de Deus deve ser sempre o centro da nossa preocupação. O reino pede uma convivência, ou seja, uma convivência onde não há acumulação, mas sim partilha. O reino acontece quando cada pessoa se sente responsável pela outra. Ali acontece o reino de Deus. Quando eu me preocupo com o outro, quando eu me preocupo com a outra, né? O reino de Deus acontece quando eu partilho aquilo que eu tenho. Não é pecado, não é ruim a pessoa ter, mas eu não posso ser egoísta, querer tudo só para mim. Eu preciso também compartilhar o pouco ou o muito que eu tenho com os outros. E quando acontece essa partilha, significa dizer que o reino de Deus está acontecendo, né? O reino de Deus está sendo construído na medida em que eu olho para o outro com carinho, na medida em que eu consigo compartilhar com o outro aquilo que eu tenho. Porque é bom lembrar, já falei aqui outras vezes, mas esse texto ilustra muito bem o evangelho de hoje, que nós não levamos nada. A morte ela pode chegar a qualquer momento e com certeza a gente não vai levar nada dentro do nosso caixão. Nada, a não ser um pouco de flores, né, a roupa do corpo e mais nada. Porque até nisso o ser humano foi muito sabido, né? Não fez um caixão grande, fez um caixão que cabe apenas o corpo da pessoa. Para dizer assim, aqui não vai mais nada, né? E daqui tem um canto, né, que diz que daqui a gente só leva o bem que a gente faz. Então, se a gente faz o bem, a gente leva também para o céu. Ou seja, aquilo, como eu já falei antes, quando eu faço o bem, eu mando um tijolo, né, um bloco lá para o céu. Né? Ao contrário também, quando eu não faço bem, um tijolinho também cai lá do céu. Então tem muito tijolo subindo e muito tijolos, né, descendo do céu. Então vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem sem olhar a quem, né? Vamos fazer o bem. É isso que o evangelho de hoje está nos pedindo, lembrando que a vida ela é sempre um dom de Deus. E por isso, como dom de Deus, precisa ser cuidado. Então, quando eu não cuido da vida, da minha própria vida e da vida das pessoas que estão ao meu redor, isso significa dizer que eu estou ferindo o coração de Deus e impedindo do reino de Deus, né? Impedindo de que o reino de Deus aconteça aqui e agora, né? Nesse momento na nossa vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia de hoje e que a gente continue refletindo
este Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.